Bom dia para você, querido ouvinte da Rádio Divi FM 102,3, a rádio da sua igreja e da nossa família. Para você que me ouve em Divinópolis ou em outra cidade, você que me ouve na cidade ou no campo, desejo que a paz, a alegria e o amor de Jesus e de Maria esteja com você e sua família. Hoje é Sexta-feira Santa, dia muito especial para nós, cristãos católicos, dia de meditar a morte do Senhor Jesus. Deus permitiu que o seu Filho fosse morto, para que o mundo seja redimido por ele. Quero convidar você para meditar este mistério. Por isso, vamos rezar, pedir ao Espírito Santo para que ilumine nossos pensamentos, palavras e o coração de cada um de nós, para que acolhamos a mensagem de amor que o dia de hoje nos transmite. Reze comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Amém. Na Sexta-feira Santa, nós somos convidados a refletir, a meditar o Evangelho de João, capítulo 18, versículo de 1 até o capítulo 19, versículo 42. Vou ler aqui apenas o trecho do Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 17 a 30. Naquele tempo, Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, e tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado,
e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após algumas horas de terríveis dores, Jesus morre na cruz. Cessam as agressões, os zombadores emudecem, retiram-se os curiosos, a tristeza se instala no espírito dos amigos. Diante do crucificado, morto pela violência dos homens, fica bem o silêncio, silêncio e contemplação. Por isso, o dia de hoje é um convite para o silêncio, para a oração, para voltar o nosso olhar, o nosso coração, a nossa reflexão para Jesus crucificado. No íntimo de cada cristão, um questionamento surge: qual é o sentido da morte de Jesus? E que implicações traz para a nossa vida? A morte violenta que aplicaram a Jesus é consequência de sua vida. Suas convicções, suas mensagens e seus atos estavam em contraste com o sistema opressor da época. Jesus não aceita uma sociedade fundada na falsidade, na diminuição do homem. O reino de Jesus é o reino da justiça, do direito e da fraternidade. Suas atitudes geram conflitos e ameaçam os poderes da época. Por isso, Jesus foi eliminado. Fico pensando, Jesus hoje, no nosso tempo, também falaria contra esses líderes políticos que ficam fazendo politicagem com uma situação tão grave como a da pandemia que nós estamos vivendo. Fico pensando que Jesus iria protestar, iria de fato incomodar, porque não respeitam a vida humana, levam, exploram de qualquer jeito. Jesus morre na cruz por amor. Jesus havia dito: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Jesus ama infinitamente. Seu último e grandioso gesto de amor é a doação da própria vida. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Através de sua morte na cruz, Jesus dá sentido ao sofrimento e à dor da humanidade. Jesus diz: Deus é amor. Deus não deseja o sofrimento para ninguém. Jesus não quer o sofrimento para ninguém, mas Ele assume o sofrimento em solidariedade aos que sofrem. Mesmo provando o sofrimento elevado ao extremo, Jesus permanece fiel ao Pai. A cruz, que até então era sinal, símbolo de condenação, de morte, se torna sinal de redenção e, para nós, sinal de bênção. A cruz, querido irmão e irmã, está aí não para ser buscada, mas combatida. Quem ama não cria cruzes, mas busca e vive o amor. À semelhança de Jesus, devemos assumir os sofrimentos e a morte com coragem e determinação, por fidelidade a Deus e por amor aos irmãos. Mataram a Jesus, mas não conseguiram fazê-lo calar-se. Ele voltará glorioso,
na ressurreição, para confirmar que tudo o que disse e fez era verdade. Mas Jesus adverte ao grande número de discípulos, portanto a cada um de nós, que continuamos na nossa história. No mundo tereis tribulações, mas tende confiança, eu venci o mundo. Aos que se mantiverem fiéis até o fim, o Cristo da glória garante: ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai em seu trono. Que o dia de hoje seja para nós dia de reflexão, de oração, de demonstrar o nosso profundo amor a Jesus, aquele que deu a vida por amor a nós, simplesmente por amor. Semana Santa, momento de reflexão e oração. A mensagem da paixão e morte de Jesus Cristo. Ouça e reflita através das ondas do seu rádio. Semana Santa, momento de reflexão e oração. (9:25) Divine FM 102,7.
102,3. 102,3. A rádio da sua igreja. Olá, eu sou Raimundo Cândido. E eu, Ana Paula Silva. Estamos aqui para convidar você a ouvir de segunda a sexta-feira o nosso programa Panorama Geral. Caneta e papel na mão, pois nosso programa tem muita informação, sempre de meio-dia às 13 horas, aqui na Diva FM 102,3. Adoro! Panorama Geral. Panorama Geral. Apoio Cultural, Deputado Federal Wellington Prado e Deputado Estadual Elismar Prado. Aquela dor nas articulações está te incomodando? Você tem dificuldade para subir uma escada, para caminhar, para levantar da cama de manhã? Artrite, artrose, osteoporose. Olha só o que o Renatross fez para a senhora Tânia Julieta. Olha, eu tinha muitas dores nas pernas, eu não aguentava subir escada, era muito sofrimento. Porém, o Renatross tirou tudo, graças a Deus. Você encontra na Bioderme, 1º de junho 811, Divinópolis. Telefone 3213-5126. Você está cansado de ver seus cabelos caindo? Adquira o Trico Plus. Ele interrompe a queda, faz seu cabelo crescer mais rápido, forte e bonito. O Trico Plus é ideal para homens e mulheres. Você encontra Trico Plus na Bioderme, 1º de junho 811, Divinópolis. Telefone 3213-5126. Panorama Geral. Panorama Geral. O seu intercâmbio de ideias. Fique ligado, o chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais gasta energia na sua casa. Sempre que puder, mantenha-o na posição verão. A economia pode chegar a 30%. Feche o chuveiro na hora de ensaboar. Com menos de 10 minutos, é possível tomar um bom banho. Quando você economiza energia elétrica, você paga menos e ajuda a preservar o meio ambiente. Sustentabilidade, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Atenção, Divinópolis! Hiper Popular chegou na cidade e já está com benefícios para você. É isso mesmo, descontos ainda maiores. Quer mais vantagens? Na Hiper Popular você encontra os melhores produtos da cidade com o melhor preço. Não perca os benefícios que a Hiper Popular preparou para você. Rua Goiás, 1380 Centro. Telefone e WhatsApp 3216-3333. Drogaria Hiper Popular. Hiper para a sua saúde, popular para seu bolso. 9:27. Divi FM 102,3. 102,3. A rádio da sua igreja. Semana Santa, momento de reflexão e oração. A mensagem da paixão e morte de Jesus Cristo. Ouça e reflita através das ondas do seu rádio. Semana Santa, momento de reflexão e oração. Estamos de volta com o programa Alegrai-vos no Senhor, nesta Sexta-feira Santa, dia muito importante para nós cristãos católicos, dia de jejum, dia de abstinência de carne, dia de refletirmos sobre a morte de Jesus, sobre o seu infinito amor por nós. Deus permitiu que o seu Filho Jesus morresse na cruz por amor a cada um de nós. De nós olharmos para a cruz de Jesus e meditar o que significa esta cruz na nossa vida. Nesta parte do programa, quero trazer para a nossa reflexão uma pregação do nosso saudoso e querido Dom José Belvino do Nascimento, que deixou escrito. Ele continua hoje nos ajudando a refletir e a rezar. Na Sexta-feira Santa, lembrando a hora em que Jesus morreu para nos salvar, a Igreja manda que nos reunamos na ação litúrgica para bendizer e venerar a cruz de Cristo, instrumento da nossa redenção. Hoje, a maioria das igrejas, sobretudo matrizes, às 15 horas, somos convidados a assistir e a celebrar
este momento da ação litúrgica. Há muita gente que não quer saber da cruz, foge até do crucificado e se esquecem de que, no dia do juízo final, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, a cruz gloriosa, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. É melhor, portanto, nos familiarizarmos com a cruz de Cristo durante a vida, para não temê-la no dia do julgamento. Os momentos em que mais devemos abraçar e amar a cruz de Cristo são estes: nas tentações, nas tribulações e na hora da nossa morte. A cruz nas tentações. Há na história universal um episódio curioso. Morrera o rei dos Cimérios e seus 3 filhos brigavam pela coroa do trono. Ariófanes interveio como juiz, mandou exumar o cadáver do rei morto, amarrá-lo em uma árvore e disse aos 3 filhos: aquele que acertar uma flecha no coração do pai será o rei. O primeiro acertou a garganta, o segundo o ombro, o terceiro empunhou o arco, colocou o dardo, mas quando mirou o cadáver do pai, tremeu e gritou: não posso, é meu pai. Então o juiz sentenciou: este será o rei, pois mostrou piedade filial e poder de decisão. O rei morto na árvore da cruz é nosso Senhor Jesus Cristo. Os 3 filhos representam a todos nós, pecadores, que alvejamos o coração de Jesus com nossos pecados. Se nos momentos de tentação olhássemos para Jesus na cruz, não teríamos coragem de pecar. Olhemos então para Jesus na cruz e teremos força para vencer as tentações e levar uma vida mais santa. Olhem para a cruz, meninos e meninas, nas horas em que se sentirem raiva e forem rebeldes. Obedeçam filialmente a seus pais, cumpram seus deveres em casa, na igreja, na catequese, na escola, e serão felizes. Olhem para a cruz, adolescentes e jovens, nas horas em que a tentação quiser levá-los para maus caminhos, para o desrespeito às santas leis de Deus. Sejam respeitosos, puros, honestos e amigos da verdade e do bem. A graça de Cristo lhes dará forças e vocês serão tão felizes. Olhem para a cruz, pais e mães, nas horas difíceis do trabalho, do sofrimento, da criação e educação dos filhos. Amem-se um ao outro com carinho. Sejam bons cristãos no cumprimento dos deveres religiosos, familiares e profissionais. Quem confia em Deus vence todas as tentações e é feliz. Olhem para a cruz todos os que sofrem, os doentes, os pobres, os que passam injustiça, e sentirão muita paz no coração. Quem carrega a sua cruz, como Jesus, vence as tentações, vence o demônio, vence o pecado. Meditemos agora a cruz nas tribulações. Assim escreve Dom José Belvino. Neste mundo, cada dia é espinho, cada qual tem suas penas, cada família é um calvário. Todos têm a sua cruz. É preciso carregá-la, como mandou o Salvador. Quem quiser vir após mim, ponha nos ombros a sua cruz e siga-me. Nas famílias e na vida,
a tantas tribulações, a discórdia, a pobreza, as calúnias, os filhos rebeldes, as infidelidades, o desânimo. Quanto mais a gente sofre, tanto mais se assemelha a Jesus. Uma vez São Pedro de Verona nem conseguia dormir de desgosto. Era um santo e foi caluniado como desonesto. Falou com Jesus na cruz: Senhor, por que me deixas sofrer assim? Ouviu esta resposta: Pedro, sabes que só fiz o bem aos homens. Por que então me pregaram na cruz? O santo homem compreendeu e nunca mais se queixou da sua cruz pesada. Meus irmãos e irmãs, eis o exemplo a seguir. Olhem para a cruz na parede de suas casas, levada ao peito com devoção, nas torres e nos altares, nos cemitérios e nas estradas, e terão força, alegria e paz nos corações. Quem olha para Jesus na cruz, transforma as tribulações da vida em atos de amor a Deus e aos irmãos. A cruz na hora da morte. A gente que despreza e detesta a cruz de Cristo. Parece que confiam mais em amuletos e patuás. A gente que proíbe a cruz nas escolas, nos tribunais e até nos hospitais. Mas, quando chegar o dia do julgamento final, ninguém poderá fugir da cruz. Quem a desprezou em vida, vai tremer de medo e desespero. Com que olhar olharão para Jesus, Supremo Juiz, com sua cruz de glória? Ao contrário, que paz e felicidade não sentem em seu coração os que amam a cruz do Senhor, os que a trouxeram com carinho e devoção em suas casas, em seus escritórios, em seu peito. Morria aos 20 anos uma jovem tuberculosa. Tinha medo da morte. Achava que não tinha feito nada de bom em sua vida. Era doloroso ouvir seus gemidos. Estou com as mãos vazias, não quero morrer assim. Tentavam consolá-la de todos os modos, mas tudo em vão. Voltava sempre com a mesma queixa: estou de mãos vazias. Chamaram então o sacerdote que, ouvindo e vendo a angústia da agonizante, pôs-lhe nas mãos o crucifixo e disse: agora as tuas mãos estão cheias. A jovem sorriu, suspirou, olhou para a cruz e rezou: doce Jesus. E logo depois fechou os olhos para sempre. Portanto, querido irmão, querida irmã, querido ouvinte da Rádio Dive FM, do programa Alegrai-vos no Senhor, nós temos a cruz nas tentações, a cruz nas tribulações, a cruz na hora da morte, ensinou Dom José Belvino. Conta a história sagrada que o povo de Israel no deserto sofria horrivelmente com as picadas de serpentes venenosas. Quem era mordido delirava e morria. Deus se compadeceu do povo e ordenou a Moisés que estendesse uma haste de madeira e uma serpente de bronze. Quem para ela olhasse, depois de picado por serpente, se salvaria. E assim todos se salvaram. Também nós, como os israelitas, andamos pelo deserto da vida. Também nós pecamos contra a vontade de Deus. Por causa de nossos pecados, somos atormentados pelas tentações, pelas tribulações, pelo medo da morte, que, como serpentes venenosas, atacam a nossa alma e ameaçam a nossa felicidade eterna. A nossa força, a nossa esperança, a nossa salvação só podem vir
do nosso Salvador Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz. A cruz de Jesus, eis o sinal da nossa redenção. Nas tentações, nas tribulações, nas angústias da nossa agonia, olhemos para o crucificado. Apertemos a cruz de Jesus em nossos braços. Beijemos com amor a Santa Cruz e teremos paz. E teremos sorrisos misturados com lágrimas. Mas serão lágrimas de alegria, porque estaremos preparados para ouvir a palavra mais bela, mais consoladora, mais desejada que Jesus nos dirá: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Então, seremos eternamente felizes. Assim seja. Amém. Semana Santa, momento de reflexão e oração. A mensagem da paixão e morte de Jesus Cristo. Ouça e reflita através das ondas do seu rádio. Semana Santa, momento de reflexão e oração. 9h41. Divi FM 102,3. A rádio da sua igreja. Atenção Divinópolis, Hiperpopular chegou na cidade e já está com benefícios para você. É isso mesmo, descontos ainda maiores. Quer mais vantagens? Na Hiperpopular você encontra os melhores produtos da cidade com o melhor preço. Não perca os benefícios que a Hiperpopular preparou para você. Rua Goiás, 1380 Centro. Telefone WhatsApp 3216-3333. Drogaria Hiperpopular. Hiper para a sua saúde, popular para seu bolso. O que fazer para que o bem prevaleça nas diferentes situações da vida? Faça um cerco de Jericó em sua vida com o Padre Reginaldo Manzotti. No seu mais novo livro, As Muralhas Vão Cair. Depressão, desemprego, inveja, vícios, doenças. As Muralhas Vão Cair. Padre Reginaldo Manzotti. Best-seller com mais de 5 milhões e meio de exemplares vendidos. Adquira este livro com preço especial na Livraria João Paulo II, Goiás, 1125, 3216-2080. Raspe agora, você pode ganhar muitos prêmios na hora. Sou o Raspa Minas, sou sua sorte, sou mineira, sou só sua. Raspe agora, ganhe na hora, carro, moto e muito dinheiro. Raspe agora, pra sonhar e ganhar. Raspa Minas, é da Loteria Mineira. Divi FM 102,3. A rádio da sua igreja. 9h43. Semana Santa, momento de reflexão e oração. A mensagem da paixão e morte de Jesus Cristo. Ouça e reflita através das ondas do seu rádio. Semana Santa, momento de reflexão e oração. Continuamos com o nosso programa Alegrai-vos no Senhor
Nesta sexta-feira santa, dia de reflexão sobre o mistério da cruz. A cruz de Jesus, a cruz que era sinal de maldição, de condenação, a partir de Jesus, se torna para todos nós sinal de redenção, sinal do amor que Deus tem por nós. Dizem que o coração tem razões que a razão não compreende, expressão da sabedoria popular que se usa para definir atitudes humanas indefiníveis. A mesma expressão deve valer, e com maior razão, para aceitarmos as loucuras de amor do coração de Deus no mistério da cruz. Por isso mesmo que é mistério. A inteligência entende menos a cruz que o coração. São pensamentos do coração. A cruz, querido ouvinte, simboliza as duas direções que se cruzam do mandamento do amor. O amor a Deus na direção vertical e o amor ao próximo na direção horizontal. Pela primeira carta do apóstolo João, sabemos que antes de mandar amar, Deus nos amou primeiro. Em sua encíclica Deus é Amor, o Papa Bento XVI observa: agora o amor já não é apenas um mandamento, mas é a resposta ao dom do amor com que Deus vem ao nosso encontro. Antes de mandar amá-lo e amar o próximo, Ele ama. A cruz é o sinal que marca, envolve e acompanha a vida do cristão. Ela é sempre a forte lembrança da maior prova do amor de Deus pela humanidade, a entrega do seu Filho único pela vida do mundo. A Eucaristia é mais do que simples lembrança do ato de amor. É a sua presença duradoura, fonte e ápice da vida cristã. A cruz só fala do amor. Olhar a cruz e não ver o que ela significa de amor é não ver sentido nela. Como os judeus, que só veem nela motivo de escândalo. Como os pagãos, que só veem loucura, conforme testemunha São Paulo na carta aos Coríntios. Pois o que é dito loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olhar a cruz e não ver o que foi nela que Jesus Cristo, o amor encarnado de Deus, deu sua vida por nós, é não ver o que viu o oficial romano que estava bem na frente da cruz na hora em que Jesus expirou. De fato, esse homem era mesmo o Filho de Deus. Olhar a cruz e não ver que nela se travou o verdadeiro duelo entre vida e morte, com a vitória da vida, é estar desamparado na fé, segundo declaração do apóstolo Paulo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Eis a mais bela lição da cruz, na qual Jesus Cristo ofereceu por nós sua vida. A morte por amor não é negação da vida, é passagem, é Páscoa. É assim também toda a morte unida a dele, caminho para a ressurreição. Mais uma vez, o Papa Bento XVI, na encíclica Deus é Amor, eis como Jesus descreve seu caminho pessoal, que o conduz através da cruz à ressurreição. O caminho do grão de trigo que morre e dá muito fruto, partindo do centro do seu sacrifício pessoal e do amor que aí alcança a sua plenitude. Ele, com tais palavras, descreve a essência do amor e da existência humana em geral. Escondido pelo manto da noite, para não ser reconhecido pelos companheiros do sinédrio, e ao mesmo tempo atraído pela luz que desfaz as trevas,
Nicodemos vai ao encontro de Jesus porque sente que Deus está com ele, mas ainda não vê Deus nele. E Jesus revela-lhe: é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Levantado na cruz, ele esteve, para que todos vejam nele o quanto Deus amou o mundo, entregando por ele o seu Filho unigênito. Levantado na cruz, ele implorou perdão ao Pai pelos seus algozes, que não sabem o que fazem. Jeito próprio da misericórdia divina de perdoar. Levantado na cruz, ele deu cumprimento ao oráculo do Senhor Javé para o profeta Ezequiel. Deus não quer a morte do pecador, e sim que ele se converta e viva. Na Sexta-feira Santa, na liturgia da nossa igreja, celebra o mistério da cruz, fazendo-nos sentir o significado e o alcance dos sofrimentos de Jesus como sumo sacerdote da nova aliança. Embora sendo filho de Deus, aprendeu a ser obediente através de seus sofrimentos e tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. A sua experiência de servo sofredor era inseparável da sua experiência íntima com Deus. O momento comovente dessa celebração do dia de hoje é a adoração da cruz, exposta de modo encenado e com a participação dos fiéis. E a cada vez que a cruz vai sendo desvelada, canta-se: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. A cruz não é um lenho que significa morte, mas significa vida. Hoje celebramos a morte do Senhor na cruz. Hoje contemplamos sua cabeça coroada de espinhos, suas chagas expostas e o lado do seu coração rasgado pela lança. Hoje beijamos seu corpo pendente na cruz. Hoje consolamos sua mãe dolorosa, que nos foi dada por ele mesmo, como nossa mãe. A igreja também canta nesse dia: salve, ó cruz, nossa esperança. Porque no primeiro dia da semana, manhã de Páscoa, da nova aliança, como ele mesmo havia predito, o Filho do Homem sofrerá muito, será entregue à morte, mas ao terceiro dia ressurgirá. Ele retornará à vida que livremente ofereceu ao Pai, para caminhar vitorioso no meio de nós. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Se me perguntarem por que Jesus Cristo quis morrer na cruz, responderei simplesmente: o coração de Deus tem razões que a inteligência humana não compreende. A cruz é sinal de salvação, de redenção. Semana Santa, momento de reflexão e oração. A mensagem da paixão e morte de Jesus Cristo. Ouça e reflita através das ondas do seu rádio. Semana Santa, momento de reflexão e oração. Queridos ouvintes do programa Alegrai-vos no Senhor, já estamos na parte final do nosso programa, hoje refletindo esse dia tão especial para nós, cristãos católicos, a Sexta-feira Santa. E esta Sexta-feira Santa, bem diferente das outras. No dia de hoje, em tempos normais,
Teríamos caminhadas penitenciais, via sacra realizada pelas ruas das cidades, aquela celebração das 3 horas da tarde, a adoração da cruz, cada vez estava ficando mais cheia da presença dos fiéis. Em muitos lugares à noite se fazem a encenação da morte de Jesus, sempre com as praças cheias, o sermão do descendimento, que sempre emociona e comove os nossos corações, a piedosa e silenciosa procissão do enterro. Infelizmente, devido à pandemia do coronavírus, da onda roxa que estamos vivendo, não podemos realizar. Mas não desanimemos. Da forma que é possível, vamos viver e celebrar esta Sexta-feira Santa. É dia de jejum, dia de sacrifício, dia de abstinência de carne. Quero convidar você a oferecer o seu sacrifício, as suas orações, o seu jejum, as reflexões do dia de hoje. Vamos juntos pedir pelo fim desta pandemia. Vamos oferecer pela solidariedade dos que estão sofrendo com as consequências da Covid-19. Em muitas paróquias ou nas paróquias estarão celebrando a adoração da cruz às 15 horas. À noite, muitas paróquias farão via sacra, terão o sermão do descendimento, tudo transmitido pela internet, ou pela TV ou rádio, que você possa acompanhar, possa rezar, né? E possa fazer parte deste momento, desse dia tão importante para nós, que é de celebrar a morte de Jesus. Não estaremos reunidos fisicamente, não é possível, mas estaremos reunidos espiritualmente. Não poderia terminar o programa de hoje sem falar da ressurreição. No domingo, celebraremos a Páscoa de Jesus, a vitória de Jesus. E também celebraremos a nossa vitória. O amor vai vencer o ódio, a vida vai vencer a morte. Quero hoje, rezar pelos doentes, sobretudo pelos que estão com a Covid-19, pelos que morreram infectados pelo coronavírus. Rezemos pelas suas famílias, rezemos por esta situação dolorosa que estamos vivendo hoje com o olhar na cruz, mas a cruz nos faz olhar também o domingo da Páscoa, da ressurreição. Aquele que morreu na cruz, que foi sepultado, não ficou morto, ressuscitou e está vivo, presente no meio de nós, e Ele nos ajuda a prosseguir o caminho da nossa vida. Rezo na sua intenção, na sua família, rezo nos pedidos que você tem aí no seu coração. Reze comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desejo a você que viva bem o dia de hoje e que tenha uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe sempre a você e a sua família. Um grande abraço e fique com Deus. Ouço teu grito.